A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3 e versículo 8. Saúdo a todos os irmãos com a santa paz do Senhor e gostaria de trazer como tema desta palavra as riquezas incompreensíveis de Cristo. Amado povo de Deus, gostaria de meditar convosco por alguns minutos nesta mensagem do apóstolo Paulo, quando ele mesmo se julga o menor de todos os santos, para anunciar, através do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Vi aqui que é apropriado fazermos uma análise deste importante assunto. Amados irmãos e irmãs, pergunto, será que os santos e principalmente os líderes dos dias atuais estão pregando pela graça do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo, aquelas riquezas que o mundo não entende? E os que professam a fé estão vivendo isto? Será que as riquezas de Deus é isso que vemos em nossos dias? Quando se vê a grande maioria das denominações e instituições religiosas pregando um evangelho genérico, sem o conteúdo principal, que as riquezas espirituais incompreensíveis que o Senhor Jesus e os seus apóstolos anunciaram para a salvação dos perdidos. O mais provável mesmo, pelo que se vê, é que a grande maioria não compreendem e não entende as riquezas incompreensíveis de Jesus Cristo, que estão expostas no seu evangelho. E os que se pode observar de tudo isso é que os que se utilizam da Bíblia são desprovidos da graça de Jesus, pois quem tem a graça que dele recebeu tem um firme compromisso com os seus entendimentos, não torcendo os conteúdos essenciais do Evangelho. Pois a missão primordial do crente fiel é anunciar a salvação das almas perdidas, pregando um evangelho genuíno, para que o Espírito Santo convença os perdidos da justiça e do juízo, como diz a palavra de Deus, pois quem assim o faz, convence aos seus ouvintes a se apropriarem das riquezas incompreensíveis de Jesus, que o mundo não entende, os religiosos não conhecem, e tampouco os pregadores de curas e milagres, que não pensam nas coisas que são de cima, mas somente nas que são de baixo, e berram nos templos deles, receba, receba, e com estas algazarra, e sem conhecimento que vem de cima, já os tornaram cegos de entendimento e mentes cauterizadas. E, nestas condições, as incompreensíveis riquezas de Cristo não chegam aos seus corações entenebrecidos, segundo Efésios capítulo 4, versículo 18, que diz: entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seus corações. Uma coisa é certa, as riquezas incompreensíveis de Deus não é para os sábios e instruídos, mas para os simples e humildes de coração e pobres de espírito, segundo o que Jesus falou em Mateus capítulo 11, 25, naquele tempo, que pode ser este nosso tempo. Respondendo, disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. E para concluir, vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aleluia! E Deus escolheu as coisas vil deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Agora, irmãos,
Irmãos, dê uma pausa em todos os seus sentidos e pensamentos e dê uma olhada para dentro de si mesmos e examine se estais abastecido da incompreensível riqueza de Cristo. E se assim estiveres, Jesus estará contigo todos os dias da tua vida, porque o Senhor é o teu e o meu pastor, e de nada jamais sentiremos falta. Entendam que as incompreensíveis riquezas de Cristo é para os simples e a quem ele quis revelar. Isto é privilégio, é graça, é amor que não se pode medir nem calcular. Pensem nisso. Amém e glória a Deus.